Vamos lá, o Fluminense hoje joga contra alguém? Não, o Fluminense hoje decide a sua vida e descobre com quem vai jogar na Libertadores. Videozinho curto, tá? Provavelmente um vídeo mais curto, para poder falar do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos lá, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, mas você já sabe disso. Vamos só dar aquela olhadinha aqui nos possíveis adversários do Fluminense. Eu já falei deles aqui num vídeo semana passada, mas vale registrar mais uma vez. Fluminense passou com a quarta melhor campanha, né, da fase de grupos aqui, da primeira fase da Libertadores. E se fosse no sistema antigo, o Fluminense estaria pegando nesse momento o Botafogo, né, naquele sistema de pontuações. Mas enfim, o Fluminense pode pegar qualquer um dos adversários que vem do pote 2, qualquer um dos times que terminou em segundo colocado. Então o Fluminense pode pegar os argentinos Talleres de Córdoba e San Lorenzo de Buenos Aires, pode pegar o Peñarol ou o Nacional, que são dois uruguaios, pode pegar o Flamengo ou o Botafogo, que são dois não só brasileiros como cariocas, clássicos, pode pegar o Colo-Colo, que é de Santiago, no Chile, e há uma possibilidade ainda do Fluminense pegar ou o The Strongest, da Bolívia, La Paz, com altitude, ou o Huachipato, do Chile, ou o Grêmio, porque esse grupo C ainda vai ser definido por conta dos jogos atrasados do Grêmio. Então, assim, a gente abre falando aqui sobre esses adversários de que, de fato, obviamente, se você situar aqui o brasileiro Flamengo e o brasileiro Botafogo, o Fluminense entra independente de qualquer adversário como amplo favorito. Isto é um fato, ok? Talvez para alguns, como o Talleres e até o Peñarol, não tão amplo favorito, mas entra com favoritismo, não só por ser o atual campeão, não só pelo investimento muito mais alto financeiro que a gente tem, mas também pelo fator de ser brasileiro. E qualquer que seja o time grande do Brasil que jogue contra times de outros países sul-americanos neste momento, será favorito, salvo raríssimas exceções, como o River Plate, por exemplo. Então, o Fluminense já tem essa meta aí. O sorteio, ele não tem nenhuma restrição. Então, o Fluminense pode enfrentar o Flamengo, o Fluminense pode enfrentar o Botafogo, o Fluminense pode enfrentar, inclusive, até o A definir, o segundo do grupo C, e só descobrir o seu adversário mais pra frente, quando tiver os jogos do Grêmio. O sorteio terá, eu vou falar já já de cada um ali dos possíveis adversários, ele já terá, não é igual Champions League ou Copa do Brasil, não, que você sorteia as oitavas, depois, quando todo mundo avança, sorteia as quartas. Não. O sorteio já vai definir todo o chaveamento. Então, precisa ver ali como vai ser a ordem do sorteio, mas é tipo assim, sorteou a bolinha de número 2, Flamengo. Aí sorteou a bolinha de número 1, River Plate. Aí já vem pra cá, sorteou a bolinha de número 2, Botafogo. Sorteou a bolinha de número 1, Palmeiras e tal. Não sei se é nessa ordem assim exatamente, ou em cima, embaixo, enfim. Mas já define, quando acabar o sorteio a gente já vai saber quem a gente pega nas quartas se a gente avançar, quem a gente pega na semi, já sabe todo o nosso caminho até a final se a gente for avançando. Bem, sobre os nossos adversários, tá? É importante destacar uma coisa. Este vídeo está sendo gravado no dia 3 de junho de 2024. As oitavas de final da Libertadores só acontecem no dia 13 de agosto. Então nós estamos falando aí por baixo de 70 dias. Muita coisa vai mudar nesses times. E eu começo falando principalmente do Peñarol por causa disso. O Peñarol, que domina o Campeonato Uruguaio neste momento, se eu não me engano, são 15 jogos até agora nessa temporada, 13 vitórias e 2 empates. Você vai falar, pô, mas é óbvio, o Peñarol no Campeonato Uruguaio... Não é um domínio desse tamanho que é tão normal. E na Libertadores, vai lá, salvo a derrota na estreia para o Rosário Central, fez uma campanha tranquilaça. Fez uma campanha totalmente digna e boa a equipe uruguaia. Perdeu para o Galo fora de casa, mas ganhou os outros 4 jogos. Então, a campanha do Peñarol é uma campanha justa, digna. Vi alguns jogos, porque gosto de ver jogos no Campeão del Siglo. Fica o asterisco por um detalhe. Léo Fernandes. O Silveira é um bom centroavante, participa, mas o Léo Fernandes é o coração do time hoje. E aí, por que eu tô falando nesse detalhe? Porque o Léo encaixou muito no Peñarol. É um dos artilheiros, inclusive, da equipe no Campeonato Uruguaio. Só que o Léo Fernandes tem contrato de empréstimo com o Peñarol até o meio do ano. Vai renovar esse empréstimo, ou de repente já renovou, não foi anunciado? Isso faz total diferença para o ano, no caso, a segunda parte da temporada.
eles vão pagar 8 milhões de dólares no Léo Fernandes? Acho difícil que um time como o Peñarol hoje banque essa contratação nesse nível. Mas vamos ver, isso vai mudar muito a lógica. Sem Léo Fernandes, o Peñarol pode decair. Talleres de Córdoba é um time que... O Campeonato Argentino acabou de começar, eles são vice-líderes. Mas beleza, né? Tipo assim, acabou de começar mesmo, 4 rodadas, se eu não me engano. Então não dá muito para medir eles pelo Campeonato Argentino. Pela Libertadores, o Peñarol e o Talleres fizeram um grupo muito parecido, inclusive no cenário. Inclusive com o Talleres até um pouco melhor e superior até do que o Peñarol, considerando que enfrentava o São Paulo, o Peñarol enfrentava o Atlético Mineiro. Varreu o grupo e, enfim, conseguiu a classificação, só passou em segundo por causa de bobeirinha no saldo de gols, né? Tinha mais 7 o São Paulo, o Talleres tinha mais 4, mas foi um grupo muito tranquilo. É um dos times que eu assisti pouco, mas e eu tô vendo muita gente tratando como uma baba, uma molezinha, e acho que tá bem, bem, bem longe disso, tá? Outro time aqui, Flamengo e Botafogo, eu acho que eu não preciso nem entrar muito na análise, né? Qualquer um dos dois é muito ruim pro Fluminense. Primeiro, porque oitava de final não é hora de pegar clássico desse jeito. Segundo, que no caso de Flamengo e no caso de Botafogo, o nosso histórico recente é ruim. Você falar, pô, Gabriel, mas a gente tá 8-6 em vitórias com o Flamengo. Não, 8-6, mas você pega os últimos 5, 6 jogos, o desempenho é todo melhor do Flamengo. Desempenho e os resultados. Então, é uma coisa chata. Ano passado a gente pegou o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil e foi eliminado também. Apesar da vantagem de não ter viagem, né? Você facilita ali para não cansar os atletas. Chato esse negócio de ter clássico nas oitavas de final, ainda mais no momento de crescente dos dois times. O Botafogo estreou com 2 derrotas e classificou com as 3 vitórias seguintes, num grupo que teve muitos empates, né? Depois empatou na última rodada, foi o que garantiu ali o segundo lugar. Ele já estava garantido, né? E vem nessa crescente com o Arthur Jorge, é o 3º lugar do Brasileirão. O Flamengo é líder atualmente do Brasileirão, e em que pese ter tido uns tropeços, principalmente o tropeço com o Palestino, que é meio imperdoável ali dentro do grupo do Flamengo, os tropeços vieram principalmente nas 3 partidas iniciais, né? No empate com o Milionários fora de casa e nessa derrota para o Palestino. A derrota para o Bolívar já estava meio que na conta, e aí depois ganhou tranquilamente de Milionários e Bolívar em casa. Então o Flamengo vem nessa crescente também no Brasileirão, com esse 6-1 que meteu no Vasco ontem, inclusive. São os piores adversários com uma certa vantagem. Na Liga Argentina, a gente também consegue ver... Eita, peraí, apertei que voltei pro Brasileirão. Na Liga Argentina, a gente também consegue ver o desempenho do São Lourenço como justificando o desempenho que ele teve na Libertadores. São Lourenço tinha um grupo que tinha o Del Valle, que era um adversário, vai lá, digno para poder se competir, apesar de extremamente pipoqueiro na Libertadores, mas não fez um bom grupo o São Lourenço, não. Perdeu os jogos fora de casa e se garantiu na sua classificação, principalmente nas 2 vitórias que conseguiu dentro de casa e, é claro, no empate que conseguiu no Allianz Parque contra o Palmeiras desinteressado. São Lourenço passou com 8 pontos e poderia ter feito muito mais se não tivesse um futebol tão pobre. O futebol esse que o mantém, inclusive, na parte de baixo, é 22º de 30 times, se eu não me engano, no Campeonato Argentino. É um time que, por mais que tenha camisa, eu acho interessante de pegar, tá? E por último, para mim, o que é melhor da gente enfrentar pelo que eu vi até agora. O Colo-Colo deu uma reagida no Campeonato Chileno, já tá na parte mais alta ali da tabela, no topo da tabela, acho que é o 4º colocado nesse momento. Começou meio claudicante porque estava poupando. É um time que vem desde as fases iniciais, desde a pré-Libertadores, assim como o Botafogo e o Nacional do Uruguai. Então é um time que já poupou várias vezes no Campeonato Nacional por conta disso, mas jogou no campeonato, na Copa Libertadores 2 vezes contra o Fluminense, com um futebol extremamente pobre. Um futebol de um ataque, de alguém que quer atacar, mas não sabe, não consegue criar. Tem uma imposição física grande, como é uma característica também dos times do Almiron, né? O treinador que consegue competir muito bem com o Diniz. Talvez esse seja o problema. Jogando 3 vezes com times inferiores ao que o Diniz tinha na mão, o Colo-Colo tomou um gol no finalzinho, criando muito contra o Fluminense, mas pecando muito no último passe ou na última finalização. E aqui no Maracanã, ele toma um 2-1, onde estava 1-1 e ele estava tendo chances. Não é um time... É um time que eu achei fraco.
mas que o estilo compete com o Fluminense. É quase com o Atlético Goianiense. E ainda teve final contra o Boca no ano passado, que vai lembrar, a gente é campeão, mas a gente leva aquele jogo para prorrogação. E dada a diferença técnica ali, principalmente que o Fluminense tinha de muito alta, era pra ter ganhado aquele jogo na fase normal mesmo. Então, assim, me preocupa só o encaixe do jogo do Almiron com o Diniz, mas em relação à equipe mesmo do Colo-Colo, a time, a gente tem a obrigação muito forte de passar do pior classificado na história da Libertadores com esse formato com 6 pontos. Sobre esse A definir, que inclusive se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que é esse que a gente pega, o The Strongest seria chato, não seria dos piores, mas seria chato, porque você ter um jogo numa altitude como a de La Paz, na ida ou na volta, nunca é muito bom, porque te pega num dia ruim que você poderia tomar um 2-0 ou 1-0 fora de casa, se fechando, lá não dá pra se fechar. O time do The Strongest é um time interessante, não tão interessante quanto o Bolívar, por sinal os dois são líderes do campeonato boliviano. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de um time que em casa tentaria fazer ali e colocar a gente para encostar com a barriga na parede e tentar fazer o maior número de gols possível, e nunca é bom você ter essa imprevisibilidade quando você é melhor do que o seu adversário. Os outros dois que podem passar do grupo do The Strongest são o Grêmio, que aí eu encaixaria como um dos piores cenários, não talvez junto com Flamengo e Botafogo, mas um pouquinho abaixo, até pelo contexto de clássico que esses dois times têm. Mas o Grêmio tem muito a evoluir nesse tempo todo parado aí com o Renato Gaúcho, quando voltar a pegar ritmo, e a gente sabe que o maluco em Copas é bolado. O time do Grêmio não é melhor do que o do Fluminense, não acha um elenco com mais opções técnicas, mas o jogo é daqui a 70 dias, então o momento vai contar muito também, físico, tático e técnico. E para fechar, outra possibilidade é o Aspata, é um time que eu gostei, é um dos meus favoritos, inclusive, para passar em primeiro nesse grupo, o The Strongest pintar por aqui, porque eu acho que o Aspata tem total chance de vencer o Grêmio em casa. É um time que me agradou vendo na Libertadores, no Campeonato Chileno tá mal, mas acho que oitavas de final, quartas de final já seria o limite para ele. O Fluminense ainda assim é um adversário chatinho. Talvez eu dividisse hoje Flamengo e Botafogo no topo como mais difíceis, colocaria Peñarol e Tadieres num segundo nível, eu não mencionei o Nacional, né? O Nacional é mais fraco que o Peñarol. Pega tudo que eu falei do Peñarol e reduz 20%. É mais ou menos isso. A campanha do Nacional é meio decepcionante, dado num grupo que tinha um Libertad fraquíssimo e um Deportivo Táchira que entregava para todo mundo. E o Nacional não empolgou, ainda conseguiu tomar virada do Libertad no último jogo, que tirou dele a melhor campanha dessa fase de grupos entre os segundos colocados. Passou num grupo que o River varreu e que só tinha o River para competir com ele, a verdade é essa. É um time fraco? Não. Acho que na terceira fileira eu colocaria Nacional, Colo-Colo, e na última fileira Nacional na terceira fileira sozinho, e na última fileira, na quarta fileira, São Lourenço e Colo-Colo. E aí, dependendo de quem vier do grupo C, a análise muda um pouquinho. Mas acho que hoje a gente pode dar uma comemoradinha de leve se pegar São Lourenço ou o Colo-Colo, que são os adversários mais agradáveis, novamente, com um olhar de 3 de junho de 2024. Tamo junto, às 11h30 o sorteio tá ao vivo aqui no Raiz Tricolor. Não, peraí, antes de fechar, vamos só fazer o simulador aqui, né? Vamos ver quem é que dá, né? Vamos lá, sortear as oitavas 1, Nacional do Uruguai contra São Paulo. Peñarol contra River Plate. Foi bom, essa parte aqui do sorteio foi bom. E aí, ó, já emendou uma chave com São Paulo e River ali, e essa chave tá boa, eu não quero ficar desse lado não. Tadieres, não. E o primeiro do grupo C, boa. Colo-Colo e Júnior de Barranquilha. Esse lado de baixo aqui da chave ficou um pouco mais fraco, pensando que um desses 4 times bate na semifinal. Ou seja, Fluminense, Flamengo e Botafogo se enfrentariam até a semi, né? Vamos lá. Segundo colocado, sorteado Botafogo e Atlético Mineiro. Quem pegaria esses dois times nas quartas? O segundo do grupo C e o Fluminense. Eu agora tô mais tranquilo até pra poder falar, tá? Sorteio merda, só pra deixar claro, tá? Sorteio merda, mas eu tô apostando muito que a gente vai pegar esse segundo do grupo C, tá? Acho que é a cara do Fluminense isso. E aí, pra fechar o último sorteio, o Flamengo contra o Bolívar e o São Lourenço contra o Palmeiras. Ou seja, poderia ter um Palmeiras e Flamengo nas quartas, poderia ter um Fluminense e Botafogo nas quartas de final. E aí, se aprova esse sorteio aqui? Já que não tá deixando eu mostrar sem a minha tela, né? Deixa eu mostrar sem a minha tela aqui, ó.
Você aprova aí, ó, esse sorteio aí? Diz aí nos comentários. É isso, agora sim, tamo junto, até a próxima. Curiosidade, né? Desse sorteio maluco, Flamengo e Bolívar que estavam no mesmo grupo, Palmeiras e São Lourenço que estavam no mesmo grupo. Enfim, agora sim, até a próxima, valeu.